Bom dia para todos. Ainda que eu não vi, não abracei, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, continue conosco nessa manhã, para que nós possamos sair daqui abençoados, amém? Já estamos sendo e vamos sair mais ainda em nome de Jesus até o final deste culto. E que essa palavra fale muito ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Quero compartilhar algo ainda voltado para a espiritualidade saudável. Diga, espiritualidade saudável. Nós estamos em construção. A espiritualidade saudável, ela é construída, ela não é mística, ela não vem do nada, é uma construção sua, né? Uma construção debaixo de uma ação. Mas a gente trouxe ao entendimento que também a construção saudável, ela vem porque Deus se revelou primeiro a nós. Porque Deus, Ele nos amou primeiro. Então, nós temos a nossa participação ativa, mas nós temos que reconhecer que Deus se aproximou de nós primeiro. Então, estamos construindo uma espiritualidade saudável. Aprendemos, então, a semana passada que a construção da espiritualidade saudável tem como ponto de partida não o que eu faço, mas aquilo que Cristo fez por mim, aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Amém. Então, nós estamos nessa construção, mas nós temos a nossa parte, nós temos uma parte ativa, nós não vamos esperar, porque nós aprendemos semana passada, em Gálatas 6, que ela é uma semeadura. Então, se ela é uma semeadura, se Deus se apresentou a nós, se revelou a nós de uma forma especial, e até geral, através da natureza, e especial através de Cristo Jesus, então nós temos a nossa ação, porque Ele já se revelou a nós. E aí nós temos que fazer o quê? Uma semeadura. Como é uma espiritualidade saudável, nós vamos semear para quem? Para o nosso espírito. Nós vamos semear para o espírito. Que Gálatas nos ensinou isso em Gálatas 6, que quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê, igreja? Destruição, corrupção, como nós lemos na semana passada. Mas quem semeia no espírito, do espírito colherá o quê? Vida eterna. Quem quer vida eterna aí, meu irmão? Quem quer vida eterna aí, meu irmão? Eu quero, você quer, eu estou muito interessado em te ver lá no céu com Cristo Jesus. Eu quero dar um abraço em vocês lá, assim como nós nos abraçamos aqui. O reino do Senhor, a cultura de Deus já começou. O reino já começou, nós já estamos vivendo. Lá a gente vai dar uma continuidade de amor que nós vivemos aqui. Nós vamos, lá no reino do Senhor dos céus, nós vamos dar a continuidade do amor que nós estamos vivendo aqui, meu irmão. Se nós já vivemos essas experiências com o Espírito Santo, e a gente já chora, a gente se derrama, a gente se alegra, imagina quando estiver com Jesus, onde vai ter 24 horas olhando para Ele assim, ó. A gente não... eu fico imaginando, sabe quando você vê alguma coisa admirável? Você fica assim, ó, você fica fascinado, você fica assim, ó, besta, boca aberta, e você não tira os olhos de lá. Meu irmão, é assim que nós vamos estar no céu. Nós não vamos tirar os nossos olhos de Jesus, de tão fascinado. Se nós já fascinamos aqui, imagina lá. Oh, meu Deus, eu estou ansioso já, porque no primeiro louvor aqui, eu já comecei a chorar aqui, porque eu fiquei imaginando Jesus voltando e eu com Ele, nós com Ele, a igreja gloriosa, essa igreja que Deus vem buscar, e é você que Ele vai vir buscar, amém? Essa igreja maravilhosa. Então, escolher alimentar o meu espírito é óbvio. Alimentar o nosso espírito é óbvio. Afinal, estamos falando de quê? Espiritualidade. Amém? Então vamos alimentar o nosso espírito, amém? Então alimentar a carne não teremos proveito, como aprendemos semana passada. Essa é uma introdução daquilo que Deus falou com a gente na semana passada. Então agora eu quero continuar com esse tema, ainda de espiritualidade saudável, mas com o título de que o que há de errado com a minha vida espiritual. Nós já reconhecemos que Deus se aproximou de mim primeiro. Então não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Ele fez. Mas nós temos a nossa parcela, nós temos que semear
diante daquilo que Deus já se apresentou para nós temos que semear esse relacionamento com Deus. Assim é o casamento. Quando você está casado, você tem que semear no casamento. Você tem que semear amor, você tem que dar um abraço. Mas eu tenho que dar bombom? Meu irmão, um abraço é melhor que bombom, mas dá um bombom e um abraço que fica melhor. Você já dá um docinho e ainda dá um abraço, mas um abraço demorado. Aquele abraço apertado, sim, da sua esposa, porque você tem que semear esse amor. Às vezes já aconteceu isso comigo, de eu dar um abraço na minha esposa e na hora que ela ia largar, é tão corriqueiro, a gente tá tão apressado, a gente dá aquele, amor, bom dia, aí já sai. Aí deu, bom dia, amor. Aí na hora que ela ia sair, eu segurei. Aí ela, eita, amor, você tá bem? Não, amor, é que tem que te amar mais. E é isso, meu irmão. Sabe? Tem que semear esse amor, tem que dar um abraço mais demorado. Para quem é casado, dá beijo demorado mesmo. Dá beijo demorado. Que isso, pode beijar casado. Tá? Namorados não. Namorado é aperto de mão. Para construir uma espiritualidade saudável, temos que reconhecer as nossas falhas. Então, para construir essa espiritualidade saudável, nós temos que reconhecer que somos falhos. Então, descubra como romper com uma espiritualidade de aparência e viver um relacionamento autêntico com Deus. Então, nós temos que reconhecer as nossas falhas e ver se a nossa espiritualidade não está vivendo de aparência ou se tem uma autenticidade com Deus aí. Porque às vezes nós estamos vivendo de aparência e não de autenticidade. Muitos cristãos sinceros, mesmo após comprometerem com Cristo, descobrem que estão frios. Com o tempo, você para de desenvolver a sua espiritualidade. Tudo isso que eu falei para nós na semana passada sobre oração, leitura, jejum, tudo isso faz parte. Tudo isso vai construir uma espiritualidade, faz parte. Mas isso não é o pilar. O pilar é Cristo. O pilar da nossa espiritualidade saudável é buscar Jesus. Nós usamos a oração porque é uma comunicação com Deus, é uma forma que nós falamos com Deus. Amém? Aqui é um povo de oração, amém? Amém. Isso. Diga com fé, porque se não vai ser a partir de agora. Porque não pode ter uma vida de oração de aparência. Aquela vida de oração de aparência onde você só ora de vez em quando lembra, esquece de orar. A gente não pode. Se a gente ama Jesus, a gente não esquece de orar. Você esquece de falar com seus pais? Você esquece de falar com sua mãe? Quem é casado às vezes esquece, né? Mas quem é casado não esquece de falar com a sua esposa, com seu filho. Filho não esquece de falar com a mãe, com o pai. Assim é com Deus. Nós não podemos esquecer do nosso Deus. Amém? O Pai é celestial, o Pai é eterno, o nosso irmão. Há quem se sinta então travado, frio, vivendo em baixos e altos da fé. Outros simplesmente desistem da caminhada. Afinal, o que está dando errado? Essa é a pergunta. O que está dando errado? Talvez seja porque a gente ainda não reconheceu. A verdade é que existe um abismo entre a aparência espiritual e uma autenticidade. Há um abismo espiritual entre a aparência espiritual e uma autenticidade de relacionamento com Deus. A verdade é que a transformação ela vem do interior, a gente tem que transformar interiormente. E essa transformação interiormente é na busca. Porque quem é que sonda o nosso coração? Deus. Nem eu conheço o meu coração tanto quanto o próprio Deus. Por isso que Davi vai orar lá em Salmo 51, se não me falha a memória, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito que inabalável. Por quê? Porque Deus nos conhece muito mais que nós mesmos. Então, é possível seguir liturgias, participar de programações, aparentemente aparentar santidade, que é essa vida de aparência, e assim estar profundamente distante de Deus. É capaz de você hoje estar aqui, cultuando ao Senhor, depois de um louvor desse, e ainda estar distante de Deus.
vivendo de aparência. Hoje eu estou aqui porque eu tenho que ir, senão o pastor vai brigar comigo, senão o meu líder não vai me tirar das minhas atividades, senão, se eu não for para a igreja, eu não vou cumprir a cartilha religiosa que eu preciso cumprir. E não é sobre cumprir uma cartilha religiosa, mas é sobre entregar o coração de fato a Deus, e não viver mais de aparência, ou não viver de aparência, mas viver de uma verdadeira derramar, de verdadeira entrega de coração. Amém? Essa aqui é sobre uma espiritualidade saudável. E a espiritualidade saudável parte daqui. Ela não parte de peso, ela parte de leveza. Se estiver pesado, meu irmão, servir ao Senhor, se estiver pesada a caminhada cristã, quer dizer que nós temos que rever a nossa espiritualidade. Precisamos rever. Porque por mais dificuldades que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo, onde esses homens têm encontro com o Espírito Santo, e estão cheios de problemas, estão cheios de desafios, mesmo assim eles estão alegres. Estão sendo presos, mas eles estão alegres. Eles estão sendo presos, mas eles estão louvando. Eles estão sendo açoitados. Meu irmão, essa cena para mim é a mais intrigante, porque a gente vê Pedro sendo açoitado e ele está alegre. Ele está feliz. Eu me sinto feliz por sofrer, assim como o meu Cristo sofreu. Meu irmão, o que é isso? E aí a primeira batalha que vem a nós simplesmente desistimos, porque talvez a espiritualidade que eu construí na minha vida tenha sido uma espiritualidade doentia. Ela não é uma espiritualidade saudável. Essa espiritualidade é de fachada, que Jesus confrontou ao chamar os fariseus de sepulcros. Meu irmão, olha aqui que Jesus fala para os fariseus, eles chamam eles de sepulcro e continua ativo nos dias de hoje. Ainda existem cristãos, ainda existem aqueles que entram, que entregam sua vida ao Senhor e vivem de aparência, e esses são sepulcros caiados. Olha só o que diz o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele faz um duro discurso àqueles que dizem ser de Deus, aqueles que eram para guardar a palavra do Senhor. Lá em Mateus 23, 27, vamos ler esse versículo, Mateus 23, 27. Ele diz assim: ai de vocês. Vamos ler todos? É o 27, não 37. Esse aí é mais para frente. Mas está tudo no contexto, mas é o 27. Isso. Vamos ler? 1, 2, 3. Ai de vocês e aos sepulcros pintados de branco, e que por fora, assim também é vocês por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha só o que Jesus vai denunciar. Vocês estão vivendo uma vida de aparência. Meu irmão, eu até pedi pro Jé, eu acho que deve estar aí, Enzo, tem uns caixões aí, né? Sepulcros caiados. Ele diz assim, vocês estão até bonitinhos por aparência, vocês estão com as vestes. Olha só, meu irmão, que caixão bonitinho. É assim que Jesus está chamando os fariseus, de caixão bonitinho. Esse caixão aqui, meu irmão, eu tive até uma curiosidade, ele é um caixão de inoxidável. Ele sabe quanto que ele custa? R$13.500. Jesus amado. Tá assim, tá vestido bonitinho, inoxidável. Por fora, você tá lindo. Não, deixa eu mostrar o outro também, que eu vi, que eu achei um caixão muito legal. Caixão de cobre, meu irmão. Olha esse caixão, bonitinho para morrer aí, né? É que... Não? 15 mil para ser enterrado assim, meu irmão. Não, e tem ainda um outro, que o Michael Jackson foi enterrado nesse caixão. Não nesse, né? Porque esse aí deve estar para vender, né? Mas ele foi... sabe como é que é o nome desse caixão? É o caixão prometido.
Essa promessa eu não quero, não. Esse caixão, ele custa mais ou menos, se você quiser, eu vou te dar um valor aí, ó. Já vai pagando desde agora. Custa mais ou menos 150 mil reais. Já vai pagando, porque ele é de ouro, ele é folhado a ouro, mas ele tem, ele é feito de bronze, folhado a ouro. Então, se você quiser, aí, ó. Mas é assim que Jesus está nos chamando. Você está bonitinho. Nossa, parece até um carrinho, né? Se colocar 2 rodas aqui, dá até para dirigir. Mas, meu irmão, é isso. Você tá bonito por fora, mas por dentro é igual aquele outro caixão lá, né? Você viu? Abriu, não tem nada. Mas, na verdade, como está enterrado, tem ossos. Ou seja, tem nada. Deus, ele sonda o nosso coração. Davi já disse isso. Então, não adianta estarem bonitos por fora. E é assim, né, que os fariseus, os escribas estavam. O povo estava, né, exaltando os fariseus, os escribas. Mas, por fora, por dentro, eles estavam caiados, eles estavam pintadinhos de branco. A gente pode colocar até uma maquiagem bonita. Vim aqui, porque, gente, vocês estão bonitos. Vocês estão bonitos. Tá todo mundo maquiado. Cara, esse óculos aí, isso é óculos de negão, viu? É óculos de negão isso aí, hein? Mas não adianta nós estarmos pintadinhos, bonitinhos, bonitos por fora, mas por dentro a nossa espiritualidade está longe de agradar a Deus. Está muito longe. Então vamos construir uma espiritualidade saudável. E olha só o que Jeremias 17:10 fala. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus, ele sonda os corações. Ele se aproximou de nós. Mas como ele se aproximou de nós, nós tivemos um encontro com ele, a nossa conduta muda de forma natural. É isso que Jeremias está dizendo. Quando nós temos um encontro com Deus, nós mudamos o nosso estilo de vida. Nós mudamos. Não é sobre uma imposição da igreja. Você não pode cortar cabelo. Você não pode raspar debaixo do braço. Ei, você não pode fazer isso. Você não pode usar calça. Tem que usar saia. Né? Usos e costumes. Para com isso, meu irmão. A gente tem que se vestir moderadamente. Né? A gente tem que se vestir bem. Tem uma certa etiqueta para que você não se vista de forma vulgar. Essa é a palavra. Mas Jesus nos ensina, na verdade, quando nós encontramos Jesus, a nossa conduta ela muda, a gente reconhece isso. A gente muda. Salmo 139, 23, 24 nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Mesma coisa que Jeremias vem falar, ele conhece tanto o coração quanto a mente do ser humano. Então não adianta você falar algo que você algo bonito para fora, mas a sua mente está aqui, né, pensando outra coisa. Eu amo você, meu irmão, mas na verdade está aqui dentro ou no coração, odiando, meu irmão. Romanos 8, 27, Paulo ele vai falar assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele sabe qual é a intenção. Não adianta, a gente pode enganar o nosso irmão. Você pode me enganar, meu irmão. Você pode me enganar, tá tudo certo, mas o Espírito você não engana. O Espírito você não engana. Ananias e Safira tentaram, mas não enganaram nem Pedro, né? O Espírito logo revelou para Pedro. Enfim, trata-se então de uma fé plástica, externa, moldada por costumes, regras e vaidades, mas incapaz de gerar vida de verdade. Essa é uma espiritualidade de fachada. É aquela espiritualidade só bonitinha por fora, mas é incapaz de gerar vida. Então, esses fariseus, eles construíram sua espiritualidade com base naquilo que eles faziam, naquilo que eles entregavam, sacrifícios, faziam rituais. Mas a verdade é que eles estavam mortos por dentro. Você está morto por dentro, igreja? Amém. Amém. E se estiver por aparelho, meu irmão, pode deixar que o Espírito Santo vai trazer um desfibrilador agora, vai te dar um choque, vai te acordar, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma espiritualidade viva. Amém? Meu Deus, como eu tenho saudade da minha vizinha.
Você tem saudade do seu vizinho? Você já mudou? Eu tenho saudade da minha vizinha orava tão alto. Né, Dé? A Dé aqui, já tá com saudade dela já, né? A Elisângela, se você estiver assistindo aí, um beijo para você. Mas espiritualidade saudável, meu irmão, vem de intensidade em oração, intensidade de você querer estar, né? E querer ser, na verdade. Então, quando a fé adoece, e quando a fé adoece? Espiritualidade saudável não se mede por quantidade de atividade, mas de profundidade de relacionamento. A gente está muito ativo. A gente está correndo para cá, correndo para lá. Nós estávamos falando agora, eu estava falando com a Ruth, falando, Ruth, vamos marcar uma conversa. Terça-feira, eu falei segunda-feira tem célula, então vamos marcar quarta tem discipulado. Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos na terça, às 9h. Eu falei, tá bom. Mas a nossa espiritualidade não se mede por aquilo que nós fazemos, meu irmão, mas pelo nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que está? Ela é medida por profundidade de relacionamento. Muitos estão tentando compensar carências emocionais e culpas internas com atuação religiosa. Vou fazer aqui, vou tocar, vou servir, vou abraçar o irmão ali na porta. Né, para você esquecer dos seus problemas. Às vezes você está aqui para esquecer dos seus problemas. Eu preciso fazer alguma coisa para esquecer dos meus problemas. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aguento mais ficar na minha casa, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu marido. Sabe? Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade doente é essa? Muitos estão tentando então compensar essas carências emocionais. E você não está aqui para compensar a sua carência. Você está aqui para entregar o seu coração a Jesus. Você está aqui para ter um encontro com Ele diário. Mais uma vez. E a nossa vida lá fora é mais um encontro diário. E Deus, Ele vai curar? Sim, Ele vai curar suas feridas emocionais. Ele vai. Entrega para Ele as suas emoções com certeza. Mas a religiosidade e intimidade com Deus não são sinônimos. Olha só, a religiosidade e a intimidade não são sinônimos de relacionamento com Deus. Porque essa religiosidade é aquela de que eu faço. É isso que os fariseus estavam vivendo. Faço, mereço. Então eu vou estar lá. Mas não é isso. Não é isso. É sobre vocês ter intimidade, que é esse relacionamento profundo com Deus. Como é que está a sua vida de oração com Deus? Você tranca a porta do seu quarto? Nós pregamos, se eu não me engano, ao mês passado ou mês retrasado, ou no começo do ano, eu acho, sobre oração. Foi no começo do ano, sobre oração. E o que foi falado? A oração de Jesus, na verdade, o ensino de Jesus, que Ele nos ensina o quê? A entrar no quarto, fechar a porta, porque Deus está lá, no secreto. Então você vai ter uma intimidade. Como é que está esse tipo de relacionamento com Deus? Você tranca a porta do seu quarto só para dormir ou para orar? Tem que ir para orar também, meu irmão. Não tem que fechar a porta do quarto só para dormir. Para orar. Por quê? Porque é lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. É lugar do casal. É lugar do filho dormir. É o lugar onde, se ele quer refúgio, ele tranca a porta do seu quarto. O filho que quer refúgio, ele tranca a porta do seu quarto e fica lá. Aí a mãe que fica, né? Filho, você está bem? Lugar de intimidade do marido e da mulher. Tranca o quarto e vai ter a sua intimidade. Então, o quarto, sim, também é o lugar de intimidade com Deus. Por isso que Jesus vai usar o quarto como símbolo de intimidade. Aparência ou autenticidade? Espiritualidade exagerada é carnalidade. Então, como é que você está vivendo? De aparência ou de
autenticidade de relacionamento com Deus. Ou nós estamos com essa espiritualidade saudável, essa espiritualidade muito exagerada, né? O direito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não consigo nem perdoar meu irmão. Ô meu irmão, que isso? Não faz isso aí não, isso aí é pecado. Calma, é só um jogo. Calma, é só uma comida, é só uma carne de porco. Não tem problema. Às vezes nós temos alguns dogmas dentro da nossa cabeça, né? A gente precisa quebrar essa religiosidade. Há algo profundo, há algo profundamente doente quando tentamos parecer espirituais. Olha só, há algo profundamente doente quando tentamos parecer espirituais. Por quê? Nós não é para a gente parecer espiritual, é para a gente ser espiritual. Não é para esconder feridas, porque a gente às vezes esconde feridas não tratadas. A gente finge essa aparência espiritual, a gente é aparente, a gente chega aqui com a Bíblia debaixo do braço, agora a gente não tem mais essa, né? A gente entra com a Bíblia no bolso, né? Mas a gente coloca uma roupa melhor para entrar na igreja, e aí fala, nossa, esse irmão está abençoado, hein? Meu Deus do céu, como foi essa semana? Foi uma bênção. Mas está cheio de feridas não tratadas que precisam ser tratadas. Esses dias me perguntaram assim, você está bem? Aí eu mandei a mensagem, falei, não. Falei, não estou bem. Foi essa segunda. Falei, não estou bem. Tem que ser sincero, meu irmão. Às vezes a gente fica com medo de ouvir. Não, eu estou bem. Aí eu falei, eu não estou bem. Você precisa de alguma coisa? Eu preciso de oração, porque até eu não descobri ainda o porquê que eu não estava bem. E o pior é que eu não estava bem mesmo, e eu não sabia o porquê que eu não estava bem. Mas quarta-feira eu descobri o porquê que eu não estava bem. Mas aí orei ao Senhor e passou. Eu estou feliz, estou de boa. Mas quando você não estiver bem, seja sincero. Seja sincero até com o seu cônjuge. Às vezes a gente esconde que não está bem, e a gente fala, estamos bem. E aí o cônjuge, a hora dele ser um sal na sua vida, dele ser uma pessoa para poder ministrar na sua vida, você impede que a pessoa ministre na sua vida. Por isso que maridos não ministram na vida das esposas e esposas não ministram na vida do marido. Porque às vezes a gente mesmo impede isso. Tá bem, tô bem. Não, se não estiver bem, recebe uma oração do marido aí. Recebe uma oração da esposa. Filho, faz uma oração para os seus pais. Pai, vem cá que eu quero orar por você. Não é algo tão normal, mas a gente é normal. Você é normal? Cara, eu não sou normal. Nós não somos normais, nós não somos cidadão daqui, meu irmão. Quem é normal aqui? Quando você fala assim, qual que é a sua cidadania? Minha cidadania é o céu. Você tá maluco, cara? Cidadania é o céu? É isso que a Bíblia fala. Eu não sou cidadão daqui, eu sou cidadão do céu. Vocês são cidadãos do céu. Amém? Todo mundo doido aqui comigo. Olha só. Essa vida de esconder as feridas, Mateus 23:5, Jesus vai denunciar tudo o que fazem, Mateus 23:5, tudo o que fazem para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. O que é filactérios e o que é essas franjas? Filactérios, meu irmão, é igual, sabe aquelas caixinhas de versículo? Sabe? Que a gente pega aqui e fala assim, os versículos. Então, esses filactérios eram caixinhas de couro que continham pergaminhos, trechos da Torá, que os próprios sacerdotes, os fariseus, eles usavam como lembrete para obedecer, para a obediência. Que interessante, né? E a gente faz isso também. Tem aquelas caixinhas, né? Que a gente fica, qual é o versículo do dia? Ao invés de abrir a Bíblia e gastar pelo menos uns 20, 30 minutos ali para ler algo que vá te alimentar. Por isso que a espiritualidade saudável, ela tem a sua ação. Amém? Amém. Você quer ver?
Um dos exemplos também é camisas evangélicas, né? A gente coloca aquelas camisas com os versículos. E aí quando a gente lê o versículo, ou quando alguém lê o versículo, você, nossa, que versículo legal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, que legal, não sei o que é. E você também está se doando por esse amor, assim como ele doou por você? Aí bate aquele silêncio, né? E as franjas, elas servem como meio de lembrança dos mandamentos. Ele faz a gente lembrar, foi exatamente esse tipo de fé doente que Jesus advertiu e disse. Olha só o que Jesus disse, em Lucas 12:1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem uma às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. De quem? Dos fariseus. Que é o quê? Hipocrisia. Então, meu irmão, para a gente construir uma espiritualidade saudável, nós temos que largar essa vida de hipocrisia. Essa é a solução. O que é a hipocrisia? Eu falei tudo isso para chegar aqui. Porque esse aqui é o ponto principal. Hipocrisia. Que fermento é esse? O fermento que age em silêncio. Esse fermento é um fermento que age em silêncio, mas contamina toda a massa. O seu corpo inteiro é contaminado. E que fermento é esse? A hipocrisia. E para romper com uma espiritualidade de aparência e viver um relacionamento autêntico com Deus, temos que abandonar a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Hipocrisia, eu vou colocar os termos que o dicionário nos apresenta. Ele diz que é uma forma de falsidade e de simulação. Aí, cabe nós agora olhar para as nossas vidas e ver se nós estamos vivendo uma vida de falsidade. Será que eu tenho sido verdadeiro com Deus? Será que eu tenho sido verdadeiro com o meu irmão? Será que eu tenho sido verdadeiro em todas as áreas da minha vida, tanto trabalho, quanto amoroso, quanto relacional com amigos, ou até mesmo com pessoas que não são meus amigos, que são pessoas que passam pelas nossas vidas de forma rápida, mas temos sido verdadeiro? Porque quando Jesus veio, ele veio para quê? Para nos reconciliar, amém? Isso já está definido, todo mundo sabe. Mas ele nos veio para reconciliar em quê? Em duas direções, tanto no vertical quanto no horizontal. Ele veio para nos reconciliar com Deus, e também ele veio para nos reconciliar com o nosso irmão. Nós temos que parar. A igreja mundial, universal, tem que parar de ser hipócrita. E quando eu falo isso, eu falo reunindo todos, meu irmão. A gente tem que tirar essa hipocrisia do nosso coração, essa falsidade, essa dissimulação. O que é dissimulação? É a ocultação de suas verdades, intenções e sentimentos. É você fazer algo com a intenção de outra, pensando em outra coisa. Pensando, é um exemplo que às vezes a gente faz isso muitas vezes. É quando você vai trabalhar com a intenção de chutar o balde, não com a intenção de trabalhar, com a intenção de machucar alguém. E é assim mesmo que a gente faz, meu irmão. Quando a gente está dissimulado, nós machucamos alguém. E nós machucamos a nós mesmos e machucamos o próximo. Hipocrisia, ela tem uma vertente de atuação, que fala que é um ator. É você somente atuando na vida. Você é um personagem aqui na terra.
Eu, Leandro, eu sou apenas um personagem onde eu finjo que sou pastor, mas quando eu saio daqui, eu sou um homem dissimulado. Eu brigo com a minha esposa, eu brigo com os meus pais. Futuramente vai estar chegando o Filipinho, que não tem como eu falar sempre dele, mas que não é um bom pai. Sabe? Que trata os seus filhos, trata melhor. Olha, meu irmão, olha isso aqui. A gente trata melhor as pessoas de fora do que os de dentro de casa. A gente tem mais paciência com os de fora, mas a gente não tem paciência com nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Sendo que, primeiro, nós temos que ser aqueles com os santos, para com a nossa família. Porque não adianta. Porque para o irmão de fora, você está sendo legal, mas para ele você está sendo aparente. Para ele, para o irmão de fora, que acha você o cara bacana, o cara legal, o cara, uau, fora de série, esse você é falso. Esse nós, vamos dizer assim, né? Nós somos falsos. Porque se você não tem o mesmo tratamento com os de fora dentro de casa, você está sendo falso para o de fora. Mas quando você entra para dentro de casa, lá você é autêntico, você é um bruto. Só que a gente acabou de falar sobre o coração que é ser transformado, a nossa conduta muda, assim como Jeremias nos diz. Porque tem frutos, meu irmão. Quais são os frutos que nós temos dado? Quais? O que nós estamos semeando na nossa vida? Talvez nós estamos semeando mais para a carne do que para o espírito. Hipocrisia na atuação, ele remete à ideia de um ator que usa máscaras. Olha só, que usa máscara. Será que nós estamos usando máscara, meu irmão? Isso é para reflexão. É para a gente refletir. Eu não estou querendo acusar os irmãos, mas isso é para a gente refletir, olhar para a nossa vida e ver se nós estamos usando alguma máscara. Ver se há alguma hipocrisia em mim e para a gente ter um relacionamento real com Deus e pedir para tirar essa hipocrisia. Amém? Vocês estão dormindo? Vocês estão comigo? Estou chegando ao fim já, irmãos. Estou chegando ao fim. Jesus, se não tratarmos o interior, a nossa vida com Deus se torna uma ensinação. E o serviço religioso se torna o lugar onde escondemos a nossa dor. E não é o lugar de se esconder, né? Jesus é o lugar da gente se abrir. É o lugar da gente ter segurança, como o Marquinhos trouxe uma vez aqui. Aqui é o lugar seguro para você pecar. Por que é o lugar seguro para você pecar? Porque é um lugar onde os irmãos não vão apontar o dedo, mas eles vão abrir o braço e vão abraçar você e falar assim: ei, eu estou contigo. Está precisando de alguma ajuda? Aqui está o meu braço. Eu quero te ajudar a se levantar. E não dá um chute para permanecer o irmão no chão. Aqui é o lugar seguro. Diga, aqui é o lugar seguro. Aqui é o lugar seguro. Jesus é o mais interessado pela cura de você. Eu queria que... Tem um mapinha aí, Enzo? Eu queria projetar esse mapa porque eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Está vendo aqui? Aqui é onde Jesus estava. Estava aqui em Samaria. Jesus estava indo para Jerusalém. Eu quero mostrar para você que Jesus é o mais interessado em curar você. Olha só. Jesus ele estava aqui na região de Samaria e vinha para a direção da Judéia para chegar em Jerusalém. Aqui até tem uma cidadezinha que é Efraim, né? E aí ele ele estava querendo ir para Jerusalém. Meu irmão, aí eu quero a participação de você. A volta mais longa era a volta indo sentido a Galileia, porque era sentido até contrário. Qual é a rota mais rápida para chegar a Jerusalém? Indo para Galileia ou indo para a Judéia? Espera aí, alguns eu acho que não entenderam a direção, né? Aqui, ó, Jesus está em Samaria. Qual é a rota mais rápida, mais curta? Indo no sentido da Judéia ou Galileia?
Judéia, né? Indo para Jerusalém, Judéia, você está em Samaria, você vem para cá, Judéia. Qual é a rota mais curta? Jerusalém está aqui, tá, gente? É porque tá meio, né? A gente está ficando velho, a gente está enxergando mais, né? Aqui é Jerusalém. Então a rota mais curta é em sentido Judéia. Mas lá em Lucas 17, 11, narra 10 leprosos. Onde Jesus, ele vai encontrar com eles passando ali pro lado de cá. Pode deixar ele projetado aqui. Onde ele vai dar a volta ali em Betânia, passando ali pelo Jordão. E ali ele vai encontrar os 10 leprosos. Aonde é a rota mais curta, meu irmão? Pela Judéia. Sabe o que Jesus faz? Ele dá a volta. Ele faz a rota mais longa. Sabe por quê? Porque ele quer curar. Porque ele quer curar aqueles 10 leprosos. Então Jesus, ele é o mais interessado em curar, sim, as suas emoções. Jesus, sim, é o mais interessado em trazer cura para a sua vida. Amém? Amém. Jesus é mais interessado. Só que nós também somos interessados nisso. Porque Jesus é mais interessado em nos curar, e hoje ele quer nos curar dessa religiosidade doentia. Eu estou aqui insistindo com vocês para que nós possamos construir uma igreja intensa, uma igreja alegre. Hoje eu vim de preto, né? Eu vou fazer uma crítica, né? A gente tem que vestir mais roupas coloridas, e hoje nós estamos até um pouquinho mais de cor. A vida está ficando muito escura, está ficando muito triste. Hein? Quando a gente olha para o preto, dá vontade de quê? De dormir. Estou quase pintando essa parede, porque não pode, né? É a paleta de cor, não posso. Mas a gente tem que colocar um pouquinho mais de cor na vida, meu irmão. Vamos nos alegrar. A gente está andando muito emburrado. A gente tem que se alegrar mais. O Evangelho, ele tem lutas, mas ele tem vitórias. Amém? Jesus, ele deu a volta para encontrar 10. Mas isso que para mim é o mais, que mexe mais com o meu coração. Porque 10 foram curados. E achei muito interessante essa passagem, porque Jesus, ele encontra os 10. Ele chega assim, vai lá para os sacerdotes e fala. Ele não fala o que é para falar. Ele só vai lá para os sacerdotes e digam para ele. Dizer o quê? Mas eles vão, eles obedecem. Isso que é o mais interessante. Eles obedecem, eles vão. Estamos indo aqui, estamos indo para a direção do sacerdote. E aí eles pegam aqui e falam assim, estamos curados. Pela obediência em ir até o sacerdote, porque eles eram leprosos. E leprosos naquela época, eles tinham que ficar separados do povo. Então, o que Jesus fala? Ei, vai para a direção do sacerdote. Mas, espera aí, Jesus, eu não posso. Os sacerdotes falam que eu tenho que ficar à distância para as outras pessoas não se contaminarem. Mas eles não indagaram. Eles simplesmente, tá bom, Jesus, já que você está falando, eu vou. O sacerdote agora, eu vou. E vai. E aí, apenas. Isso para mim me machuca. Porque apenas 1 de 10 voltou para agradecer ao Senhor. Apenas 1 é sempre a maioria, sempre a minoria, Marcelo. Tem que quebrar isso, meu irmão. Por que sempre a minoria que volta para agradecer a Deus? Por que sempre a minoria que vai abandonar a hipocrisia? Porque sempre é a minoria que vai viver essa espiritualidade que nós estamos enxertando no coração de vocês, saudável. No entanto, a fidelidade não vem de uma obrigação cega, mas do amor. Aquele homem voltou para agradecer ao Senhor.
E eu espero que nós sejamos esses que voltam para agradecer ao Senhor. Da mesma forma que um casamento saudável é sustentado por aliança e compromisso, e não por medo de regras quebradas. E a gente quebra algumas regras no casamento, não quebra? Às vezes a esposa fala, amor, não faz isso aqui porque não é legal. Aí o marido também tem as suas manias, a mulher também tem as suas manias, tem algumas regras, a gente tem as nossas regras internas. E aí um quebra. Meu Deus, o que vai ser? Minha esposa está chegando, ela vai brigar comigo. O que vai ser? Meu marido está chegando, ele vai brigar comigo. Que medo é esse, meu irmão? Que relacionamento é esse? Relacionamento com Deus não é assim. O relacionamento do homem e a mulher não deve ser assim. Imagine com Deus. De medo. Eu vou para a igreja porque eu estou com medo. Eu tenho que amar o meu irmão porque eu estou com medo. Eu tenho que perdoar o meu irmão porque eu estou com medo. Medo de quê? De ir para o inferno, pastor. Oxi, medinho para o inferno. E lá Jesus tinha medo de inferno. A Bíblia, Jesus quase não fala sobre inferno, meu irmão. Ele fala mais de relacionamento com o Pai. E a gente está vivendo um relacionamento de medo, Marcião. A gente está vivendo um relacionamento de medo. Eu vou para a igreja, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que orar, porque senão eu vou para o inferno. Eu tenho que jejuar, porque senão eu vou para o inferno. Para com esses pensamentos. Vamos parar. Relacionamento de Deus com medo? Para. Eu tenho que ter amor, porque eu sei o que Ele fez por mim. Ele foi até a cruz, Ele me reconciliou, Ele salvou a minha vida. E em amor eu me achego a Ele, porque Ele também se chegou a mim por amor. Oh, aleluia! Nossa vida espiritual nos chama a viver uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de Espírito Santo. Não se trata de parecer ser, mas de verdadeiramente ser. Então vamos ser, meu irmão. Eu quero falar para você sair da arquibancada. Vamos sair da arquibancada? O que é essa expressão, sair da arquibancada, para você poder entender e falar um amém? Sair da arquibancada, é a hora de sair da arquibancada. Você pode ter vivido apenas ou anos uma vida espiritual assistindo. Só de arquibancada. Nós estamos aí, né? Até minha esposa se empolgou com esse mundial aí. E o Palmeiras está indo, hein? Eu estava torcendo para o Palmeiras ontem, contra o Botafogo, aí falaram assim, não, o Palmeiras tem que perder, porque não pode ganhar o Mundial para a gente continuar com a piada, né? Aí eu falei, é verdade, agora eu vou torcer para perder. Mas brincadeiras à parte, mas nós estamos assistindo aí, só de espectador, mas a nossa fé não pode ser assim. Nós não podemos ser meros espectadores, assistindo para ver o que vai acontecer. Não. O encontro verdadeiro com Jesus muda tudo. Nos revela quem Ele é e, consequentemente, nos revela quem nós somos. E tudo isso vai nos levar para uma vida de arrependimento, de transformação e santidade. E eu quero essa vida para a igreja. Eu quero essa vida para mim, em nome de Jesus. Uma vida onde, se eu errar, eu tenho que me arrepender. Eu me arrependo não porque eu tenho que me arrepender, porque eu reconheço que eu sou falho. Eu quero uma vida de santidade, não porque eu tenho que ser santo, mas porque ser santo é o que o meu Senhor foi e o que Ele quer de mim. Então eu vou ser santo, porque Ele me conquistou, porque eu sou fascinado por Jesus. Um encontro verdadeiro, então, com Jesus. Consequência, nos revela realmente quem somos. Filhos, quem nós somos, meu irmão? Diga, filho de um Pai Celestial. Esse é quem você é. Você é filho de um Pai Celestial que anseia por nós. Oh Deus, nem sempre é fácil ver a verdade sobre nós mesmos, mas é nesse lugar de honestidade que começa a transformação. A gente está conhecendo a nós, então se conheça. Deus não quer performance, Ele quer o coração. Diga isso, Deus não quer performance. Deus quer o meu coração. É isso, Deus não quer só performance. Deus, Ele quer o seu coração.
Então, orar, jejuar, meditar a palavra, tem sim que fazer. Mas não é isso que é o principal do relacionamento com Deus. O principal do relacionamento com Deus é o amor. É ter derramar na presença dele. Eu quero finalizar citando alguns versículos que eu amei pregar e eu preciso falar mais sobre essa oração sacerdotal. Uma vez eu preguei sobre João 17, a oração sacerdotal, e eu amei ler, reler, estudar. E eu quero falar com vocês essa oração para a gente finalizar e cantar ao Senhor e orar ao Senhor. João 17, 20 e 23. Se puder projetar aqui. São do 20 ao 23. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes transmiti a glória que me deste. Deus transmitiu a glória que deste, que o Pai deu a ele, para que sejam o que, igreja? Como nós somos. Os somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o que, igreja? Na onde? Para que o mundo conheça. Para que o mundo te conheça. Que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Essa espiritualidade saudável, ela é construída em Cristo Jesus. Nós temos que ser um, meu irmão. Essa vida de hipocrisia tem que ser largada. Essa vida de que eu tenho algo contra meu irmão tem que ser sanada. Essa vida que eu tenho algo contra o mundo, parece que a gente está vivendo uma luta contra o mundo, né? Ei, tenha um relacionamento real, que aí você vai ver o mundo com os outros olhos. A oração de Jesus, sacerdotal, tem um trecho que ele fala: Senhor, eles estão no mundo, mas eu não peço para que os tire do mundo. Por quê? Porque a igreja, ela vai transmitir o meu amor. E quem é a igreja, meu irmão? Diga nós. É isso. A igreja somos nós. E nós estamos transmitindo esse amor para o mundo? É uma pergunta que deve ser respondida também essa semana. Na sua vida, na minha vida. Será que nós estamos transmitindo o amor de Cristo? A beleza do Senhor reflete em nós? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora.